Olá, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Sou Rosélia Ribeiro, sou formada em Economia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, com pós-graduação em Gestão Estratégicas e Políticas Públicas pela Unicamp. Estarei hoje mediando esse seminário através das redes sociais, das páginas do Facebook dos partidos organizadores por esse evento. Esse é o segundo seminário sobre transporte público de Ponta Grossa, com o lema Onde um novo sistema é possível. Este evento estará transmitido online, diretamente pelos partidos políticos, nas páginas do Facebook do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, do PCdoB e pelas mídias sociais do Mandato Coletivo do PSOL de Ponta Grossa. A ideia desse seminário surgiu com a intenção de buscar um novo modelo de transporte público que realmente atenda às demandas da população pontagrossense, agregando a contribuição dos maiores especialistas em nível nacional sobre o assunto e reunindo sugestões da nossa população. Desta vez, traremos dois engenheiros civis, o Dr. Joel Laroca e o Lúcio Gregory. São os convidados para falar sobre o tema de hoje. Mas iniciemos com os representantes dos partidos políticos. Chamamos agora, representando o Partido dos Trabalhadores, a Adriane Lopes. Boa noite a todos e todas. É uma satisfação estar participando desse seminário. Um evento dessa natureza e responsabilidade muito grande, um debate sobre a superação dos desafios em relação ao transporte público em nosso município. Eu gostaria de deixar aqui registrado os agradecimentos em nome do Partido dos Trabalhadores aos convidados que estarão debatendo nesta noite sobre este assunto importante que é o transporte público em nosso município. Muito obrigada a todos, desejo a todos e todas um excelente evento. Muito obrigada. E agora, representando ao PSOL, o senhor João Luiz Stefaniak. Boa noite a todas e todas. Com muita satisfação que a gente está aqui, né, nesse momento, representando o PSOL, uma atividade que congrega os três partidos de esquerda na cidade, né, mostrando uma unidade na preocupação de discutir um tema tão relevante para a nossa cidade, como é o transporte. A relevância histórica, né? Nós, depois de uma greve de 42 dias do transporte coletivo, problemas sérios que ocorreram durante esse processo de pandemia, e com a questão do fim desse atual contrato, né? Um contrato que já se perdura por 20 anos. Eu gostaria de destacar na minha fala, rapidamente, que a gente tem que se lembrar quando, há 20 anos atrás, nós vivíamos uma era de inauguração de um terminal, né, central na cidade, de transporte coletivo, que era uma grande novidade, que era dito como uma questão moderna, e um sistema que aparentemente funcionava, que era adequado. E hoje a realidade é que todas as pessoas que se envolvem nesse debate têm consciência de que esse sistema está falido, que não existe como a gente manter a atual sistema de transporte, e que o desafio nosso é vislumbrar, tentar criar uma outra alternativa, como o nome do seminário diz, uma outra alternativa possível. Então, é um grande desafio que envolve não apenas os partidos de esquerda, mas toda a sociedade. Então, parabéns ao PSOL, ao PT, ao PCdoB por essa iniciativa, e nós vamos ouvir atentamente as contribuições aí, tanto do Gregory como do Laroca, que com certeza vão trazer elementos muito importantes para a gente fundamentar o nosso projeto, nossa proposta, a proposta que vai redimir o transporte coletivo na nossa cidade, tenho certeza. Obrigado a todos e a todas.
Obrigada, João Luiz. E agora traremos os representantes do PCdoB, Elton Bartz. Boa noite a todos e todas. Venho aqui com um profundo prazer para participar dessa abertura desse nosso seminário, que nós começamos a debater, como eu gosto de falar com todos os camaradas, as propostas da margem esquerda dos Campos Gerais. É importante a questão do transporte, é importante esse movimento que a gente está fazendo junto com os partidos de esquerda em debater as questões importantes para a cidade de Ponta Grossa. Estamos aí debatendo o transporte, queremos debater para frente outras questões também importantes, e lembrar que essa questão do transporte, a prefeitura age sempre na pressão, em função da greve, dessa greve, ou lockout, que eu prefiro chamar, que teve de 45 dias, que culminou com a prefeitura dando 1,7 milhões para a operadora, a única operadora do município. Ela fez uma comissão para começar a estudar o novo sistema. Isso já é bom, mas a gente quer que esse movimento seja muito maior, que debata com a população, que faça uma conferência municipal de trânsito e transporte para debater com todos os interessados essas questões. Aliás, conselho que, segundo o meu amigo João me deu notícia hoje, que na segunda-feira vai ser votada na Câmara a mensagem apoiada, inclusive por algumas pessoas que compõem o Conselho Municipal de Transporte, para tirar o caráter deliberativo do Conselho. Então, é um movimento difuso, um movimento que não pensa em fazer um amplo debate. E é isso que a gente quer puxar, e esse nosso seminário já é vitorioso por causa dessas questões. E quero dizer para o Laroca e para o Gregório que nós estamos aí ouvindo, vamos anotar que será um debate importante para nós. Agradeço também a Rosélia, nossa grande companheira de luta, que tem aí um passado importante de lutas e hoje representa aqui a nossa mediação com o nosso processo. Um abraço e até a próximo seminário. Obrigada, Elton. Então, esse é o nosso segundo seminário com esse tema sobre o transporte público de Ponta Grossa. Desde já, agradecemos a participação de todos e todas e sugerimos que coloquem nos comentários das páginas do Facebook suas perguntas, sugestões e contribuições, que ao final das exposições dos panelistas eu farei a leitura e eles posteriormente irão repassá-las aos representantes, onde responderão. Iniciemos a apresentação do nosso engenheiro civil, Dr. Joel Laroca, formado pela Universidade Federal do Paraná desde 1973. É arquiteto e urbanista pela USP desde 2013. Tem mestrado em economia e doutorado em arquitetura e urbanismo. É professor na Universidade Estadual de Ponta Grossa nos cursos de engenharia, agronomia e química. Trabalha atualmente com foco em planejamento urbano, onde foi tema de seu doutorado, dentre outras questões do custo de serviços essenciais de uma cidade, dos quais o transporte coletivo é o mais importante desse tema. Lúcio Gregory é engenheiro civil e pós-graduado em mecânica dos fluidos pela Escola Politécnica da USP. Foi secretário de transporte da Prefeitura de São Paulo entre 1990 e 1992, onde propôs o projeto Tarifa Zero, com o pagamento dos serviços de ônibus feito por um fundo denominado Fundo Municipal de Transportes, com o que o usuário do transporte não pagaria a tarifa. Em 1991, coordenou a elaboração e aprovação da lei denominada Lei de Municipalização dos Transportes, que acabou com as concessões de serviços de transportes coletivos municipais, transformando-os em contratos de prestação de serviços, igual fretamento, por no máximo de entre 8 e 10 anos. Em 2007, propôs à deputada federal Luísa Erundina que o transporte fosse considerado direito social,
através da emenda constitucional, o que se concretizou em setembro de 2015, por consequência das manifestações de 2013. Lúcio Gregor é coautor do livro Tarifa Zero, A Cidade Sem Catracas, lançado em setembro de 2020. Portanto, chamaremos inicialmente Dr. Joel Laroca para fazer a sua exposição. Assusta-me escutar essa palavra com doutor no começo. Traz uma responsabilidade muito grande, como eu fiz a defesa no ano passado, agora, trancado no apartamento aqui do lado, a gente fez a defesa, é muito recente isso para mim, então me dá quando escuto isso. Mas é importante. Mas o que tem é que justamente ele me abriu, esse doutorado abriu uma oportunidade de ficar verificando as cidades de tamanho médio do Paraná. Acho que caiu a conexão do Joel. Estamos tendo, às vezes, alguns probleminhas na transmissão. Isso. Uhum. Mas o que eu estava falando era mais ou menos o seguinte. Como eu tentei estudar a questão das cidades extremamente espalhadas que nós temos em alguns locais do país, Ponta Grossa é, de longe, a pior do Paraná. Ela tem uma densidade muito baixa, as distâncias são grandes. Aquela frase do Lefebvre que diz que as classes dirigentes há muito tempo estão expulsando os trabalhadores da cidade propriamente dita, porque eles vão morar nas faldas, fora dos muros, por assim dizer. E em Ponta Grossa isso vem acontecendo há mais ou menos uns 100 e poucos anos, tendo ultimamente um caráter mais pesado. Basta nós vermos os dois maiores núcleos produzidos pelo Minha Casa Minha Vida, que nós temos uma cidade de quase 7 mil habitantes para lá do Rio Verde e temos uma outra cidade de 6 mil e poucos habitantes aqui ao sul do centro de eventos. Isso foi criado nos últimos anos. Isso foi para utilizar as imobiliárias, para utilizar as empresas construtoras, etc., que se interessam por um elemento chamado custo baixo, ponto. E aí o serviço que vem em seguida é... E o que me assustou, mais do que todos os outros elementos, foi justamente o custo os dois custos, o custo que a distância e o custo financeiro que o transporte coletivo causa sobre as pessoas. Uma das quais, essa primeira, me parece muito mais importante, mas para isso temos que mexer no plano diretor da cidade como um todo, para dizer que a cidade é de todos e que todo mundo tenha direito ao acesso a qualquer lugar, para que justamente o camarada vá eventualmente morar a uma distância um pouco menor do seu trabalho, a uma distância um pouco menor da escola das suas crianças e assim por diante. Não, nós temos expulsado a classe trabalhadora para mais longe possível. Isso está acontecendo há muito tempo. Teve um reflexo muito grande no custo das cidades. E aí eu já joguei um capítulo inteirinho sobre o custo das redes de água, das redes de esgoto, das redes de energia elétrica, da coleta de águas pluviais, da pavimentação. E aí sobraram toda essa infraestrutura, a gente ainda somou em cima disso o custo dos equipamentos. A diferença de custos entre uma cidade e outra, por exemplo, quanto ao seu dispositivo de educação, as escolas, o custo de mantê-las e assim por diante. A mesma coisa com relação aos postos de saúde. E, por fim, os serviços. E foi nos serviços que foi um pouco de arrepiar os cabelos. Transporte coletivo, transporte urbano, basicamente, e coleta de resíduos sólidos, coleta de lixo. Nós somos os campeões do Paraná em custos. A nossa tarifa, entre todas as cidades médias, são 10 no interior do Paraná. Entre todas as cidades médias, nossa tarifa é a maior. E, além disso, nós temos também a maior taxa de coleta de lixo do Paraná. É um valor realmente pesado, justamente numa cidade pobre. Essa história da cidade pobre eu peguei
muito do meu mestrado em economia. Foi examinar a industrialização que Ponta Grossa teve, as oportunidades que ela deixou de aproveitar e justamente os efeitos que isso teve sobre a cidade. Só para contar, nossas indústrias somadas dão 17, quase 18 mil empregos. Cianorte, que é extremamente menor, tem 22. Ou seja, nós temos a maior arrecadação de ICMS industrial de todo o interior do Paraná. Só perdemos para Itaipu, para Araucária e para Curitiba como capital. São esses os que nos levam. Assim, São José dos Pinhais, com a indústria automotiva agora. Mas o que acaba acontecendo é que nós temos menos empregos do que uma cidade que tem praticamente metade ou menos que a metade da nossa população. A mesma coisa acontece com relação a Toledo, a Cascavel, a Londrina, a Maringá, e acontece em relação até a Guarapuava, que é uma cidade muito irmã de Ponta Grossa, assim, nesse particular, com os problemas mais ou menos semelhantes. E quando a gente foi examinar os custos do transporte coletivo, a gente percebeu que o interesse cresceu. Era preciso entrar mais a fundo e começar a debater. E justamente com esse convite recebido para estar aqui hoje, tentando colocar alguma coisa, eu trabalho com alguns números do sistema e posso dizer que nós poderíamos, desde que fizéssemos o que a Araucária fez, que foi justamente criar um subsídio específico para o transporte coletivo, nós podemos reduzir o custo da passagem imediatamente com um subsídio, que depois eu vou explicar, na minha opinião, é através de uma parte do nosso IPVA. Quem vai acabar pagando pela disponibilidade de transporte público em Ponta Grossa? Em especial, aquele cidadão que está dirigindo seu automóvel em cima das ruas que foram pavimentadas pelo município, que foram abertas pelo município, que são mantidas pelo município, e que se utilizam disso pagando uma taxa de 3,5% no Paraná, 3,5% sobre o valor estimado do veículo. 3,5% no Paraná. Em São Paulo é 4%. E por questões de critério, em Santa Catarina é 2%. Provavelmente foi o estado em que justamente a direita ganhou de maior, com maior goleada, infelizmente, nessa nossa última eleição. Bem, o que existe é que é possível. Mas para haver essa possibilidade é preciso haver uma vontade política, não só dos governantes, uma vontade política do nosso povo pressionar os nossos governantes para podermos chegar lá. Eu não sei se eu devo apresentar esses números já ou dar uma chance para o Gregório colocar alguma coisa, porque ele, além do mais, é autor de livros sobre a nossa tarifa nula. E a gente poderia depois voltar com esses números, inclusive eu compartilho a planilha, se for o caso, para provar que é possível. É possível fazer isso de modo bem mais racional, de uma forma que garanta a todos o direito de ir e vir, mas, mais do que isso, o acesso à cidade propriamente dita. Eu sempre cito o nosso centro, que tem um aspecto meio histórico. Não é só que todas as repartições públicas estão ali. Ali está a cultura, ali está a vida da cidade. E hoje, me perguntem a respeito de alguém que mora no Jardim Boreal, ou alguém que mora lá na Vila Jamil, no loteamento Vila Velha. Qual é a possibilidade dele ter esse acesso, por exemplo, digamos, a um teatro? Muito difícil acontecer coisas dessa natureza numa cidade dessa, por quê? Porque nós separamos os pobres para fora dos muros. E quem vai poder trazê-los para dentro dos muros? O transporte público. Eu gostaria de indagar a nossa mediadora se nós fazemos um sistema de bate-bola, porque eu depois vou começar a entrar em assuntos muito Isso, pode ser sim, doutor. Pode ser. Momento. Tá bom. Então, nesse momento, chamamos o Lúcio Gregory. Bem,
Muito obrigado pelo convite feito pelos partidos aí de Ponta Grossa, partidos de esquerda. Rosélia, obrigado pela mediação. A todos os participantes, o José acabou de fazer um pronunciamento extremamente interessante e importante. Eu vou me focar no seguinte aspecto, até certo ponto, prosperando um pouco naquilo que o Joel já começou colocando. A mobilidade urbana, ela tem pelo menos 3 aspectos que eu considero cruciais. Uma, ela é um negócio. Como tal, desde 1817, vejam bem, organizados sob a forma de uma concessão de transportes públicos para empresas privadas através da remuneração de serviço mediante tarifa, em que o passageiro é considerado um custo para o sistema. Um enorme equívoco, como vamos ver logo mais adiante. Portanto, tem história atrás disso para valer. 1817, vejam bem, Dom João VI fez a primeira concessão dessa forma de contrato. A mobilidade tem uma outra forma que o Joel já colocou, em Ponta Grossa com as especificidades, mas em geral nas cidades brasileiras, como consequência da questão urbana mundial, ocidental, pós-indústria automobilística e indústria petroleira, como uma forma de modelar a urbanização segregada. Você modela, a mobilidade faz parte dessa forma de você modelar segregadamente as cidades, particularmente no Brasil. O Joel já fez colocações disso sobre as particularidades de Ponta Grossa nesse sentido. E a terceira, ela tem uma função, a mobilidade tem uma função estratégica, politicamente falando, na nossa sociedade politicamente atrasada, conservadora e reacionária que é a sociedade brasileira, que é uma forma de controle social. Ou seja, pobre, mulher, negro, baixa renda, não é para ficar andando por aí, não. Quando muito, ir para o trabalho e voltar. Depois disso, basta. Ficar fazendo visita para amigo, para familiar, ir para posto de saúde, fazer compra na esquina, ir passear no parque, conhecer o resto da cidade, não é para vocês, não. Isso aí é para quem pode, para quem acha que tem o direito de fazer isso. Vocês são aqui produtores para a gente viver às custas de vocês. No fundo é isso. E para isso a tarifa tem um papel absolutamente estratégico. É uma forma de controle social. Isso fica evidente quando você faz tarifa zero. Vargem Grande Paulista, uma cidade próxima de São Paulo, bem menor que, não importa a questão do tamanho, mas enfim, é uma referência. Ela fez uma tarifa gratuita, através de um procedimento que é uma das possibilidades de serem feitas, que é você modificar o vale transporte. Ao invés de ser aquela legislação maluca que a partir de você desconta um certo valor do salário, que faz com que um pessoal, a partir de um certo valor de salário, não quer ter vale transporte, porque o desconto é maior do que ele gastaria no transporte. Eles fizeram um acordo, fizeram um valor único para todos os trabalhadores, fizeram um acordo com as empresas, e com esse dinheiro e mais um pouquinho de recurso da prefeitura, fizeram a tarifa zero. E vejam vocês, a quantidade de passageiros transportadas chegou a ser, em alguns dias, 10, 5 mais 5, 10 vezes aquela que tinha quando você pagava tarifa. Não precisa dizer mais nada, né? Então, feito isso, tendo como eixos essas 3 coisas que eu coloquei, o que se tem que fazer é, primeiro, tem que mudar a forma de contratar esse serviço. O passageiro não é custo. Aliás, a pandemia escandaliza isso. O que aconteceu na pandemia? Diminuiu a quantidade de passageiros. Teoricamente, a seguir esse modelito, teria que ter baixado o custo do serviço. Não, claro que não, porque o custo do serviço não é dado pela tarifa. O custo do serviço é dado pelo custo operacional de você movimentar o veículo, pagando combustível, gasto de pneu, reposição de peça, motorista, cobrador, etc, etc, etc. Isso classicamente é feito através do chamado fretamento, que é usado e abusado pelas empresas de turismo.
Quantas vezes você vai lá e pergunta quanto custa, o cara diz tanto por quilômetro, eu vou viajar tantos quilômetros, vai custar tanto. Ou seja, primeiro, a forma de contratação de serviço tem que ser decididamente acabar com essa concessão desde 1817, desse jeitinho aí. Transformar no contrato por fretamento. Você freta um ônibus. E vou mais longe. Acaba com esse negócio da garagem da empresa A, B, C, D, a área exclusiva disso, daquilo, que tem sua razão de ser no sistema, e você faz, a prefeitura tem 1, 2, 3, 4 garagens dela, tá? Que ela vai ceder para a empresa que ganhar este ou aquele pedaço do sistema. Não precisa nem separar a cidade em áreas exclusivas, porque vai deixar de se colocar o problema da concorrência predatória, que é quando você faz a concorrência. E com isso você faz simplesmente contrato de fretamento de ônibus. Você contrata X mil ônibus, que o Fotogrossa vai definir qual é o número, e ponto, parágrafo. Pago o valor do fretamento usado no mês para cada empresário fretador, tchau e benção. Não tem mais nada a ver com nada. Ou seja, inclusive essa ideia acaba com a empresa, aspas, de transportes coletivos urbanos. Chega. E, no limite, esse fretamento pode ser até diretamente das empresas fabricantes também. Não precisa nem intermediários, se quiser. A empresa fabricante quiser fretar diretamente, também freta. Tá? Então, você freta X mil ônibus, variados critérios da prefeitura, tchau e benção. Paga para eles e você não tem nada mais a ver. Onde o ônibus circula, quantos passageiros vai transportar, quanto vai receber de tarifa, não é problema seu. Tá? Como, aliás, não é quando você faz uma remuneração, um contrato de fretamento numa empresa de turismo. Você só não pode botar uma quantidade de passageiros maior que aquele limite permitido pela capacidade dele. Muito bem. Feito isso, e com mudado, então a primeira questão central é: tem que mudar completamente e radicalmente o modelo de concessão. Segundo, acabar com esse negócio de garagem de empresa A, B, C, D, etc. E tal. Terceiro, e aí vem a outra discussão, arranjar formas de subsidiar a tarifa. O Joel coloca a possibilidade de uso de PVA, eu estou colocando a possibilidade de rever a questão do Vale do Transporte, renegociar, isso já existe exemplos disso em mais de um município, Vargem Grande do Paraíso tem um exemplo especial disso aí. E existem outras alternativas, né? Cada cidade vai ter uma análise específica de qual é a sua política tributária, pode ser que IPTU caiba revisões, pode ser que isso... Enfim, com isso tudo você cria um fundo que subsidia o transporte e, no limite, a meu modo de ver, faz a chamada tarifa zero, que, aliás, não é novidade nenhuma. Tudo que tem por aí é tarifa zero. O único serviço municipal que é pago no ato da utilização é transporte coletivo. Você anda de carro por aí, passa em sinal semáforo, 20 placas por quarteirão, rua pintada, o capeta, você não paga nada na hora de usar, né? Porque pagou supostamente através do conjunto dos impostos da cidade. Acho que essa é a grande discussão concreta e palpável, e Ponta Grossa terá uma chance única, que é quando você tem a renovação de contratos. Né? E acaba com esse negócio de contrato de 10, 20 anos também, 20, 30 anos, que é isso? Qual é o tempo de vida média de um veículo de ônibus? Veja aí, vai dar 7, 8 anos, 10 anos no máximo. E ponto. Então, com isso você muda as 3 questões centrais que eu coloquei e, sobretudo, você tira do circuito esse personagem extravagante, absolutamente fora de propósito, que desde 1817 era o Sargento Mor, de Dom João VI, o primeiro concessionário, estão aí fingindo que são, aspas, especialistas em transportes públicos. É isso aí. Depois, evidentemente, nas conversas, como propôs o Joel, a gente vai acrescentando elementos, dados, informações a respeito disso que a gente está falando. Quero deixar claro também o seguinte: trata-se, como aliás esse seminário está deixando claro, uma discussão política para valer.
Só para concluir, um elemento crucial nessa discussão toda é o seguinte: até aqui, o transporte tem sido considerado um problema municipal exclusivo, mais uma das distorções da Constituição de 88. Uma greve nacional de transportes coletivos, o país para, como aliás para quando tem uma greve local. Se tiver uma nacional, para o país. Ou seja, não é um problema, é um problema nacional. Portanto, tem que ter Estado, aspas, Estado, governo estadual, governo federal e governos municipais que devem fazer parte de um arranjo para obter recursos para bancar esse sistema a tarifas decrescentes e no limite tarifa zero. E fazer com que o princípio constitucional do transporte como direito social deixe de ser uma fala inútil escrita na Constituição como é hoje. É isso aí. Obrigado. Obrigada, professor Lúcio Gregory e doutor Joel Laroca. Nós temos já uma pergunta do professor e doutor Edson Armando Silva. Ele pergunta para o professor Joel Laroca, por alto, quanto você calcula que seria necessário aportar do Fundo de Transporte para viabilizar a tarifa zero em Ponta Grossa? Bom, brilhante pergunta, por Edson. A gente fez um estudozinho. Nós teríamos que fazer com que a gente criasse eu chamaria quase de um pedágio urbano. Mas o pedágio que você faz hoje, você paga lá no posto de arrecadação. E esse seria, digamos assim, cobrado anualmente, junto com o IPVA. Naturalmente, o governo do Estado faria um convênio, alguma coisa, para fazer uma coisa só. Ou até mesmo utilizando o próprio IPVA para isso. Eu imagino a possibilidade de colocar essa questão financeira em etapas. Eu imagino um valor intermediário que pode ser praticado, se nós quisermos, em 2022, ou até em 2021, se o pessoal quiser, porque ele simplesmente mexe com uma arrecadação, mexe com uma coisa que já está existindo. É questão de a quem eu vou destinar o IPVA. Hoje, o IPVA é praticamente todo destinado à construção e manutenção de vias. Ao ser feito isso, eu estou tratando da cidade como um todo. Os ônibus que trafegam nessas ruas e os automóveis, em geral, que trafegam nessas ruas. Então, nós usamos esse dinheiro para colocar lá. Agora, se a nossa prioridade é o transporte público e não o transporte particular, então eu posso pegar uma parte dessa arrecadação do IPVA e colocar essa parte para fazer a manutenção e uma outra parte para o custeio do transporte coletivo. É mais ou menos o subsídio que a Araucária está fazendo, e lá, se eu não me engano, o número da passagem é R$ 2,20, uma coisa assim. Nós poderíamos, numa primeira etapa, correr para fazer isso para 2022, já entrar assim. No ano seguinte, reduzirmos um pouco, e no ano seguinte, ou cada 2 anos, o país, às vezes, anda de ré, então, demorando assim algum tempo, mas fazer isso implantando aos poucos, porque, principalmente, não chega a ser algo assim tão oneroso. No momento em que o transporte coletivo tem ali uma tarifa reduzida, com certeza já vai aumentar o número de passageiros e vai melhorar o índice de passageiros quilômetros. E isso já vai se traduzindo em custos mais baixos. E nós, examinando o que nós vemos, por exemplo, eu estou imaginando o seguinte: no sistema de concessão, quem foi privilegiado? De que lado pensou quem fez o sistema de concessão? Do lado do empresário. A nossa planilha de Ponta Grossa remunera a diretoria. A diretoria da empresa é remunerada com 2%. E, além disso, nós ainda temos mais fiscal pago pelo próprio concessionário. Não deixa de ser esquisito. Eu acho que quem fiscaliza o transporte coletivo é o ente público prefeitura. Mas nós temos o salário dos fiscais fazendo parte da nossa planilha. E nós temos ainda algumas outras coisas que são oportunidades que são deixadas de lado.
estudando um pouco de Ponta Grossa, né, até um pouco durante as conversas do plano diretor, mas desde antes, e eu sempre especifico para os meus alunos que nós temos uma cidade com um comércio muito, muito, muito fraco. E isso exige a necessidade de iniciativas do poder público de permitir que fossem instalados pequenos estabelecimentos nos bairros mais distantes, etc. E isso significaria oportunidades de locação de imóveis que a prefeitura poderia fazer, e essa alocação desses imóveis deveria ser destinada a quem traz o movimento para esse local. Quem traz o movimento para esse local? O sistema de transporte. Então, se a gente tiver essa oportunidade, a gente explorar decentemente a publicidade que existe nos vidros traseiros dos ônibus, aquela coisa que eu não vi isso sendo arrecadado por um município em lugar nenhum. Isso foi arrecadado pela empresa. Bem como nós temos outras possibilidades imensas de utilizar esse espaço para isso. Mas eu sempre imagino que há pouco tempo atrás, nós fazíamos Ponta Grossa tinha o seu famoso Ponto Azul, 1927. Foi criado para justamente as principais 4 linhas da cidade se encontrarem naquele local. Começou com 3, depois que ficou com 4. E nesse caso, inclusive, a gente via claramente, eu guardo as fotografias, de ônibus, mesmo naquela época, muito antiquados, etc., mas mesmo naquela época, ônibus grandes, ônibus de certo porte, trabalhando para oficinas no Varanas e Nova Rússia, os 3 principais bairros de Ponta Grossa, onde mora uma classe trabalhadora mais bem servida. E tinha sempre um ônibusinho, um Chevroletzinho muito, muito ruinzinho, muito simplório, para servir uma linha que, inclusive, era radial, era Rondonarias. Até porque Rondonarias foram os bairros que a cidade promoveu para os seus pobres. A imensa maioria dos imigrantes que vieram para cá, dos trabalhadores das indústrias de serraria, que eram um trabalho assim, realmente medonho, de ficar carregando coisas para lá e para cá, eram os moradores desses locais. E, evidentemente, eles já eram extirpados da vida comunitária nessa época, lá antigamente. Nós estamos reforçando isso brutalmente com o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, as empresas construtoras se combinaram entre si de fazer aquisições de terrenos próximos uns dos outros, terreno das firmas próximas umas das outras, porque assim você estava economizando uma série de outros itens. Bem, como eu já falei na conversa anterior, isso já teve a criação de praticamente 2 cidades. Não são 2 bairros novos, são quase cidades. 7 e 6 mil habitantes, e que, por sinal, não tem praticamente nada de comércio até hoje. Ela não poderia ter um ponto azul? Um ponto de chegada, um terminalzinho de transporte coletivo, já com as possibilidades, aquilo ali é um fervedouro de pessoas, o tempo todo, em relação a um bairro de 6 mil, 7 mil habitantes, você vai ver que mesmo nos índices de Ponta Grossa, você vai ter alguma coisa como 1.500 passagens por dia. Você tem um índice de mobilidade baixo, 0,25. Nessas condições, você tem público para comprar nas lojas e o transporte público leva essas pessoas até lá e lá elas se aglomeram para vir para o centro no momento que quiserem fazer outras coisas. Essas oportunidades, o porquê de Ponta Grossa ter o comércio mais fraco das cidades médias, se encontra alguma coisa na minha dissertação, que é lá de 2002, claro, usando dados do censo de 2000, mas em 2010 eu reparei nas publicações que o jeitão de ser continua o mesmo. A cidade com o menor número de estabelecimentos terciários, de serviços e comércio, do interior do Paraná, em termos proporcionais. Com esse tipo de coisa, é por causa da nossa industrialização, para lá de seletiva, que começou lá em 1970. Bom, se a gente fizer isso, a planilha que eu preparei ali, ela mostra que eu poderia imediatamente baixar para R$ 2,00 redondos, ou R$ 2,20, se quiser fazer, como é que vamos dizer assim, reserva para futuros
futuras melhorias. Mas eu acho que nós conseguiríamos fazer aquilo que se acha por aí como um milagre, que foi feito em Araraquara, que se chama de subsídio. Todo o restante da cidade é pago pelos nossos impostos. Todos os serviços da educação, da saúde, os serviços de tudo quanto é coisa são pagos com recursos que são arrecadados de impostos, direto ou indiretamente, às vezes é por transferência do Estado, por transferência federal, mas foi renda gerada na cidade que pagou esse imposto e, portanto, ela volta uma parte disso. O ICMS, por exemplo, míseros 25%. O Estado fica com 75%. Mas, deixando isso, discutir uma outra coisa, nós não estamos tratando do pacto federativo aqui, como só o transporte urbano, vamos ser mais modestos e ficar nessa faixa. Nós conseguiríamos fazer isso com bastante facilidade, com bastante rapidez, e isso eu precisaria pedir a liberdade de compartilhar, né? Tentar compartilhar a planilha. Uhum. E compartilhamento de tela. Isso, nós temos também aqui uma pergunta para o Lúcio. Quais seriam os caminhos para convencer a população e seus representantes políticos da necessidade da tarifa zero? Como mostrar que isso vai beneficiar a todos e todas? Bem, eu acho que... Fale para nós como é que o empresário, pagador de vale transporte, também vai simplificar a sua vida muito. Bem, é uma disputa política como muitas outras. E essa, uma disputa política, como eu disse, tem tradição e tem história. E ela vai fundo numa questão crucial da sociedade brasileira, que é essa que eu coloquei ao final do papel que a tarifa tem de fazer a discriminação social. Portanto, uma campanha visando a modificação do sistema de transportes, da forma de seu pagamento, seu subsídio, etc., pressupõe uma discussão política ampla das características da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, ela permite um diálogo muito direto com aqueles que são diretamente envolvidos com a questão. Veja bem, muito maior parte da população de qualquer cidade brasileira é aquela vítima da imobilidade graças ao sistema de transporte, ao sistema tarifário. Gastam cerca de 30% ou mais dos gastos familiares para se movimentar na cidade. Segundo lugar, pesquisas que valem também para Ponta Grossa, 40% dos usuários de transportes não visitam parentes e amigos no final de semana, não tem dinheiro para fazer isso. Né? Mais de 40% não vão a médicos e todos os serviços de saúde, etc., que precisam, inclusive compras comerciais distantes, porque não tem dinheiro para pagar a tarifa. Ou seja, existem formas de você dialogar diretamente com esses usuários e fazer deles uma forte pressão sobre o restante da sociedade, que realmente tende, aspas, frequentemente, a resistir a tudo isso. Mas, como eu disse, a questão do transporte coletivo, a questão da tarifa, envolve também outros aspectos curiosos. Santa Bárbara do Oeste, no município brasileiro, instituiu a tarifa zero aos sábados em 2012, final de 2012, começo de 2013, não tem nada a ver com as manifestações. E em outubro de 2014 teve que interromper. Vocês podem ver isso na TV Globo. Quem foi lá na TV Globo pedir a volta da gratuidade nos sábados? O presidente da Associação Comercial. É óbvio. Se o cidadão não gasta dinheiro em tarifa, ele vai gastar em outro lugar. Ele vai gastar em comércio, em sanduíches, um monte de outras coisas. Curiosamente. Ou seja, você também poderá ter aliados em certos setores sociais que vão ter ganhos com uma maior movimentação e acessibilidade da população aos vários serviços que a cidade
pode e deve oferecer, né? Então, grosso modo, eu diria isso. Eu, se me permite, Rosélia, posso comentar apenas uma coisinha do que foi colocado na outra pergunta? Pode? Acho que pode. Então é o seguinte, realmente, vejam bem, eu tenho aqui um desenho que eu só vou mostrar aqui no vídeo para vocês, que é para mostrar aqui, ó. Aqui, tá vendo aqui? É a quantidade de viagens propiciadas por automóveis, ônibus e a pé. E aqui embaixo é o espaço viário ocupado. O espaço viário ocupado pelo automóvel é gigantesco para transportar uma quantidade ínfima de gente. E isso leva à questão, foi colocado aqui para o Joel, uma das fontes de financiamento é exatamente esse. Assim como você tem o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade, você tem a taxa de lixo, que é uma prestação de serviço de lixo. Você tem o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade. Pode usar uma parte dele, como diz o Joel, uma outra discussão, mas você pode perfeitamente, porém precisa de lei federal, porque o município não pode instituir imposto novo, você só pode colocar uma taxa para você usar o serviço de ruas da cidade. Afinal de contas, usam e abusam, e não se paga nada por isso, né? Tanto isso é verdade, eu distingo da palavra pedágio, que o pedágio urbano pode dar margem a um problema de questão de distribuição de renda, quem tem mais pode usar mais a rua, porque pode pagar mais vezes pedágio. E existe já no Congresso Nacional uma proposta de criação... Eu vou me focar no Ismael. O Ismael que vai me passar. Existe já uma proposta, e vai virar projeto de emenda constitucional, da criação da contribuição do uso do sistema viário. Algo que é proporcional ao tamanho do veículo, a área que ele ocupa, e pela potência dele, que é a poluição que ele provoca, grosso modo. Com isso, você faz uma taxa de pagamento diária, paga em 10 vezes ao ano, que só na cidade de São Paulo, para vocês terem ideia, pode gerar cerca de 6 bilhões de reais de receita, quando o sistema de transporte hoje existente custa cerca de 7 bi. Pra vocês terem uma ideia do que isso pode representar. Chama-se contribuição do uso do sistema viário CONUSE, que, se estabelecido, vai permitir mais uma fonte de arrecadação, fora aquela que eu já coloquei da renegociação de vale transportes, etc. Existem várias outras alternativas, mas essas eu estou destacando aqui. Mas, no fundo, é como disse o Joel, não dá, né, gente? A ditadura do automóvel é uma coisa absolutamente esmagadora na apropriação do viário das cidades brasileiras, em particular. Obrigada, Lúcio. Nós temos algumas perguntas aqui também, perguntando para o Joel se tem como compartilhar a planilha, se é possível tecnicamente, mas enfim. O doutor Claudimar da Silva pergunta: o Estado transferiu para Ponta Grossa até junho de 2021 141 milhões, e esse seria o valor próximo do custo do transporte coletivo? O ex-prefeito de Ponta Grossa, o Péricles de Mello, no Domingo Livre, o número de passageiros era 20 vezes maior que nos domingos comuns. Eu acho que as duas coisas mostram. O que o Lúcio falou a respeito de Vargem Grande Paulista e Santa Bárbara... Pode responder. São coisas que valem para nós aqui, e a nossa experiência do Domingo Livre. Lembre-se que o domingo é um dia que não tem quase nada, os ônibus andavam vazios para lá e para cá, cumprindo horário. Era só o que eles faziam. Bom, se nós ainda fôssemos uma cidade cheia de parques, esse é meu outro grande sonho, começando com o Olarias, que a gente projetou há 28 anos atrás e que finalmente começou a surgir alguma coisa, um lugar para ficar, um lugar para passear, um lugar para você levar as crianças. Nós não temos muito poucos desses em Ponta Grossa. Mas imagine a possibilidade que você está dando à população como um todo
de ter acesso a esses lugares com uma tarifa nula, uma tarifa, por enquanto, talvez bastante reduzida, que chegará a nula com o tempo, mas é muito importante isso. Eu gostei muito de uma parte da argumentação aqui do Lúcio a respeito de que alguns empresários, na verdade todos, se beneficiam com a gratuidade do transporte pelo fato de que sobrou um trocado no bolso. O que é que o cidadão vai fazer? Viajar para a Europa? Acho que não. Eu acho que ele vai no supermercado da esquina, ele vai passar até no fazedor de cheeseburger, um pouco parecido, que está lá estacionado. Hoje em dia tem mais caminhões desse tipo do que... Claro, a pandemia nos trouxe também mais desemprego, isso trouxe muito. Mas o comerciante é claramente beneficiado com essa possibilidade. Além de que, acredito eu, essa quantidade muito maior de pessoas que vai estar circulando pela cidade, ela em si já é um grande estímulo para o comércio. Então, principalmente os prestadores de serviço, e principalmente os empresários do comércio, são talvez até possíveis aliados nessa nossa luta. E quanto a essa coisa que para mim eu não sabia, essa contribuição pelo uso do sistema viário, é o que eu já imaginava. Nós podemos fazer isso? Sim. Basta que exista uma legislação federal que permita a criação desse elemento. Porque hoje, quem está pagando todos os recaps, quem está pagando todas as novas implantações dessas coisas, é o dinheiro público. E esse dinheiro público é parcialmente arrecadado lá com o IPVA num valor bastante pequeno, por isso o motivo que eu fiquei com a cabeça nele. Mas, de repente, você poderia manter o IPVA e ter em separado. Eu não estou com a planilha desse em separado, mas eu fiz essas contas ainda durante esta semana e nós passaríamos a ter uma sobretaxa, um aumento, alguma coisa, sobre os automóveis e caminhonetes urbanas da cidade, da ordem de R$ 25 por mês, da ordem de R$ 300 no ano, o que, comparado com qualquer PVA, não é nada. Agora, essa contribuição poderia, por enquanto, pelo menos, receber o acréscimo de novas, outras possibilidades. Eu não sei se eu tenho aqui, eu vou fazer o que? Arquivo de vídeo? Não. Compartilhar a tela. Eu tenho aqui, vamos compartilhar aqui. E eu tenho que deixar aberta esta planilha. A planilha está aparecendo para vocês? Não sei. A gente tem que... Agora feche. Eu vou descompartilhar, porque não estou conseguindo acertar o meu andamento aqui das peças. Mas esse cálculo foi baseado nos seguintes pontos. Nós temos a possibilidade de reduzir o custo do sistema, deixando de pagar 5% de taxa de lucro de planilha, então, oficial, e os 2% de remuneração da diretoria, e podemos passar a ter os fiscais como membros da prefeitura, da autarquia de trânsito, que são os que efetivamente deveriam poder fiscalizar, e não o fiscal como um fiscal apenas do caixa do cobrador. Não, fiscal para ver se o sistema está funcionando bem, eu acho que isso aí é uma tarefa pública, não é uma tarefa para ser desempenhada, muito menos pelo concessionário. E, reduzindo-se isso, nós ficaríamos com um custo, deixa eu matar aqui a curiosidade do Dr. Claudimar, nós ficaríamos com um custo anual de aproximadamente 100 milhões de reais. 99.447. Com esse valor, já ficou bastante claro que o governo do Estado, só no ano passado, passou mais do que o suficiente para que o nosso transporte de Ponta Grossa fosse completamente gratuito. Mesmo que ele pare de repassar, por algum motivo qualquer, vou fazer o repasse, mas vai ser só para a pavimentação. Ou seja, para fazer a infraestrutura que faz com que as ruas trafeguem ônibus. Nesse particular, o número não é muito grande. O que é que mais nos choca em Ponta Grossa? A ausência do passageiro.
a ausência do passageiro se traduz em números que eu deixei aqui na planilha, que são o seguinte: nós temos 81.400 passageiros por dia. Isso, eu diria, é ínfimo. Ínfimo. O transporte, porque 81 mil significa 40 mil pessoas, porque tem viagem de ida e viagem de volta. Em 355, é uma coisa assustadora. Na medida em que esses passageiros aumentem, o sistema cresce na necessidade de oferecer mais ofertas, mas, do outro lado, ele está fazendo mobilidade, e essa mobilidade faz com que a cidade, como um todo, se beneficie, e se beneficie muito, inclusive, principalmente, comércios e serviços. O número que a gente chegou aqui prova que nós poderíamos, caso fizéssemos um grande acordo, iniciar o mês de agosto com uma tarifa de R$ 2,01, número teórico, ou R$ 2, que com algumas outras pequenas economias que podem ser feitas, você sempre enquadra... Bom, eu vou contar uma coisa muito pontagrossense. Quando nós fizemos o estudo de um diretor de transporte coletivo na época da gestão do prefeito Péricles, a gente propôs que existissem 3 tipos de ônibus: o articulado, o ônibus comum e o micro. Vocês têm visto algum micro no sistema coletivo de Ponta Grossa hoje? Não. É aquele amarelinho que é o midibus. O consumo do midibus é maior do que o consumo do micro. O preço do midibus, que tem que ser remunerado, é maior do que o custo do micro. E, no entretanto, num dado momento lá, o plano que foi estudado por técnicos que conhecem há muitos e muitos anos o esquema, foi modificado. Por um motivo, na minha opinião, pode ser uma ilação da minha parte, mas não deixa de ser sensível que a família dona dos transportes coletivos de maior parte das cidades do interior do Paraná, incluso Ponta Grossa, tem alguns parentes situados na revenda Mercedes-Benz há muitos e muitos anos no Paraná como um todo. Então, o micro não é, a princípio, produzido pela Mercedes-Benz, e a coisa voltou ao colo da mãe da concessão, que foi criada lá nos 1817. Quer dizer, você beneficia indiretamente ainda o concessionário fazendo coisas desse tipo. Se nós voltarmos ao micro em Ponta Grossa, vai dar 3 a 4 ou 5% de redução nos custos, especialmente porque hoje essas linhas é que seriam as linhas mais carregadas. Hoje elas estão passando, na frente da minha casa, passam os amarelinhos aqui completamente vazios. Eles enchem na hora de saída do colégio. Que é um estudante que está pagando uma passagem pela metade, ou até gratuita, etc. Mas o fato que tem é que ele está prestando um serviço para um grupo pequeno de pessoas que são os nossos estudantes, e não está prestando esse serviço para a população em geral. A população, por causa do preço, fica em casa. Não vai sair fazer uma compra no centro, ou fazer isso, aquilo, porque seria muito terrível. Além disso, nós temos um outro enorme, fabuloso preconceito de que quem anda no ônibus é pobre. Se você passa a oferecer algumas coisas melhores, algumas coisas mais decentes, o transporte coletivo é dos pobres e dos ricos, é de todos. E ele pode vir a ser utilizado, como na Europa, nos sistemas de metrô, nos sistemas de veículos sobre trilhos, todos eles são sistemas que são compartilhados pela sociedade como um todo, não por alguns que são só mais pobres que os outros, que não têm carro. Antes de fechar, eu queria lembrar um episódio que me assustou muito durante a pandemia em Ponta Grossa. A venda de carros novos caiu monstruosamente, como caiu no país inteiro. Foi cerca de uns 80% de queda, foi um baque. Em compensação, por outro lado, a venda de carros usados mais do que duplicou durante o período da pandemia. Isso tem um significado muito interessante. O pessoal que usava ônibus andou comprando um carrinho velho, mas andou podendo se virar para poder chegar no seu destino.
provavelmente é um custo bem mais caro do que a própria tarifa está sendo hoje. Mas o significado que tem é o nosso público, o nosso número de passageiros equivalentes, no final da pandemia, tende a voltar muito menor do que o que era antigamente. Então, vai nos exigir uma série de novos estudos, de novas opções, novas tarifas, e que quase certamente vão privilegiar um espaço de. A prefeitura contrata uma empresa para fazer uma linha de oficinas, vai contratar uma outra para fazer a linha de alvoranas e assim por diante, e abre espaço para o surgimento de muitas pequenas empresas de transporte, fretamento, como isso coloca bem claramente, que vão, inclusive, ter oportunidades com um veículo menor, mais barato e etc., trabalhar nos bairros, que são onde moram, nesses bairros é onde moram justamente as pessoas que mais precisam da mobilidade e do transporte urbano. Com a nossa moderadora. Isso, acho que podemos. Tem uma série de perguntas aqui, acho que eu vou fazer todas elas, fazer um grupo dessas perguntas, daí encaminho para vocês finalizarem, depois nós passamos pelas considerações finais, ok? Então, pergunta da Marne Mariano. No Paraná, o governo do estado ajuda a subsidiar somente o transporte de Curitiba e a região metropolitana. Um acordo com o estado via uso de impostos como IPVA e uma parte do ICMS poderia ajudar os sistemas de transportes nas cidades do interior do Paraná, criando assim um sistema estruturado de subsídios por parte do governo do estado. Pergunta do Luiz Henrique Prado. Como se trata de maneira conjunta o transporte das cidades vizinhas que todos os dias vêm para Ponta Grossa, dentro de uma lógica da tarifa zero, o transporte das cidades vizinhas não tem integração nenhuma hoje em Ponta Grossa. Outra pergunta da Zenilda Brujinski. E se fosse para a prefeitura que subsidiasse a passagem de uma frota sua, com uma tarifa acessível, como esse serviço público seria? Da Rosedete. Professor Gregory, Ponta Grossa tem uma questão do monopólio. Teríamos como acabar com o monopólio para outra empresa? Competir com a aviação Campos Gerais? Quem sabe assim teríamos uma melhora no transporte público? Outra pergunta aqui. Seria possível majorar um pouco o estacionamento regulamentado aqui na cidade? Acho que dá para cada um mais de 5 minutos, poderia ser para cada um? Eu vou pedir para falar antes, que eu tenho outro compromisso na sequência. Perfeito. Eu faço considerações rápidas e termino com... Desculpem, mas... Pode ser? Perfeito. Pode. Bem, com relação a essas várias perguntas, eu acho que o João vai fazer considerações a respeito também, especificamente essa da questão do monopólio. A forma de contratação que eu sugiro, que é a de fretamento com garagens da prefeitura, ele acaba automaticamente com o monopólio. Você vai contratar X ônibus fretados e você pode discriminar o número máximo de veículos fretados que você pode fazer por empresa, por exemplo. Então, com isso, você acaba, aspas, com o monopólio estrito sensu, embora você possa ter aquilo que acontece, por exemplo, na cidade de São Paulo, que um empresário detém aproximadamente 66% da propriedade de todas as empresas que operam na cidade. É uma outra discussão, né? Mas, do ponto de vista estrito sensu, você, através do sistema de fretamento, você tem um elemento muito importante para você acabar, aspas, com o monopólio explícito, né? Finalmente, eu faria uma consideração de caráter geral, dizendo o seguinte: duas coisas. Primeiro, a discussão sobre transportes, ela tem momentos distintos. Em campanha eleitoral é uma coisa. Em geral, não dá para fazer muita coisa em campanha eleitoral, não. Isso foi provado várias vezes nas várias campanhas que eu já vi.
inclusive a última aqui em São Paulo. Começar a falar tarifa zero, não sei o que, não rola em campanha eleitoral, porque vem um negócio de que é jogada, não sei o quê. Outra coisa é você fazer transformações quando você está sentado no poder. A questão é completamente diferente. Eu não sei qual é a situação aí em Ponta Grossa, como é que vai se dar essa coisa, mas você fazer alterações quando está sentado no poder, a probabilidade, a chance de você fazer coisas concretas, efetivas e ter o apoio popular em consequência é notável. E isso eu vivenciei claramente com a tarifa zero de São Paulo, quando obtivemos 68% da aprovação da opinião pública a favor da implantação do sistema. E a Câmara Municipal não votou. Só para vocês verem como é que é a discussão política quando você está no poder, né? Outra coisa em campanha eleitoral que é muito mais difícil de discutir, a não ser do ponto de vista mais genérico. E, finalmente, eu gostaria de dizer a vocês que acho que, nadando por sobre tudo isso que nós falamos, eu acho que vocês terão condições de várias questões a serem resolvidas, mas nada de muito misterioso, a partir do momento que você faz fretamento, separa a tarifa de custo, e aí começa a arranjar outras fontes de recursos, dentre elas contribuições, uso de parcela de PVA, aumento de IPTU, enfim, tem muita coisa aí para fazer. Acho que uma discussão política também deve ser feita, porque ela tem um apelo forte, que é você transformar aquilo que está na Constituição Federal como um princípio genérico em algo que se aproxime à concretude do tipo Sistema Único de Saúde, porque aí você tem uma referência muito concreta, né? Quem imagina hoje o Brasil sem Sistema Único de Saúde, né? Seria desejável a gente fazer a mesma pergunta. Quem imagina hoje um Brasil sem um sistema, aspas, único de transporte coletivo, com as características, aspas, de um SUS, né? Então, acho que essa discussão vale a pena ser feita também e concomitantemente, até porque pode abrir fontes de recursos muito importantes para ajudar a subsídio tarifário e, no limite, a tarifa zero. Quero agradecer uma vez mais, me desculpar que a certo momento eu vou ter que sair aqui discretamente. Muito obrigado, satisfação, Joel, ter estado aqui com vocês. Muito obrigado, Rosélio, você, pela coordenação, a todos que nos ouviram, e qualquer coisa nós seguimos à disposição. Mas não tenhamos dúvida, trata-se de uma discussão política central no Brasil, essa questão da mobilidade urbana. Acompanhar nesse seminário sobre o transporte público. Muito grata mesmo pela sua participação. Doutor Jael Laroca, pode continuar. Gostei muito das colocações do Lúcio. Essa comparação com o SUS foi a coisa que mais me tocou. Quando, um monte de tempos atrás, aqui em Ponta Grossa, meu filho foi tratado por um médico da Santa Casa, ele foi atropelado, acabou sendo até operado, etc. E esse médico da Santa Casa veio a ser o nosso Silvio Silva, que mais tarde foi candidato a prefeito. Naquela época eu chamaria de quase simbólico, né? Que era uma pessoa de esquerda. Como não existe esquerda em Ponta Grossa, todos são meia dúzia, que você vai contar em algumas poucas mãos, mas o fato que tem é que ele foi, mais tarde, não foi que foi mais tarde, mudou-se para Londrina, e em Londrina, como secretário de saúde, eu tenho até guardado hoje aqui o livro dele, nas proposições do SUS. Ele mostrou, e a gente, inclusive, convidou para vir para Ponta Grossa, fazer uma palestra sobre esse assunto mais tarde, e o fato é que ele foi quase que hostilizado pelos seus colegas médicos. Era palavrão você falar SUS quando você estivesse numa plateia de médicos. E isso já dá mais ou menos uma ideia de que, claro, você não tem médicos em lugar nenhum do Brasil que não venham da classe média para cima. Então, eles não têm essa noção do que é não ter dinheiro para pagar uma passagem de ônibus ou coisas assim. É muito difícil, é uma questão quase que de formação de infância já. Mas o fato é que o SUS pegou. Foi preciso uma pandemia para mostrar o valor
do SUS para a população brasileira. Nós podemos fazer um SUS do nosso transporte público. Podemos fazer. Agora, vou só responder rapidinho, assim, as perguntas individualmente. Quanto à questão do monopólio, acho que é isso que o Lúcio já disse. A partir da hora que você não tem mais concessão, o que você tem é fretamento, entra quem tiver um ônibus e queira entrar. Pode ser que nós tenhamos até, esse é o meu sonho, 20 ou 30 empresas, inclusive algumas de pequeno porte, crescendo e etc., com 1 ou 2 ônibus. É muito comum em certos locais a família ser o motorista e mais um auxiliar, ou o motorista do outro horário, etc., dentro de uma empresa que praticamente não tem empregados. Ela presta serviço de frete, de transporte de pessoas. Uma outra coisa que tem, a ideia de majorar o STAR, me parece também óbvio. O nosso STAR em Ponta Grossa é considerado bastante econômico, o sistema de Zona Azul. Porém, ele é igual a eu utilizar um pedaço do IPVA e assim por diante. Eu pego uma receita, crio uma receita nova e ele entra lá na nossa planilha. O STAR ajudará bastante. Agora, uma coisa que foi da pergunta da Zenilda é a respeito da eventualidade de uma frota pública, ou seja, a eventualidade de nós termos uma possibilidade de que o sistema seja inteiramente operado pelo poder. Meu Deus, falando em poder municipal operando, mais estatismo, vai ter, vamos levar porrada de tudo quanto é lá. Não importa. Tem uma porção de lugares do planeta onde ele existe, ele é bem fiscalizado, ele é bom e trabalha-se muito melhor do que nos outros lugares. Então, não se trata de dizer que é estatal ou é privado ou a prestação final de serviço. Trata-se de dizer é bem feito ou não. É apenas isso. Então, poderíamos ter? Sim. Nesse caso, nós, inclusive, começaríamos a economizar mais um tanto. Não sei se vocês lembram, mas o funcionário público não tem fundo de garantia. Eu sei. São 8,5% a menos de custos sobre a mão de obra. Então, aqui já existem algumas coisas. E, por fim, a conversa que nós tivemos sobre os subsídios estaduais que são direcionados ao transporte somente de Curitiba, e isso é uma história tão velha quanto a 5ª comarca do estado de São Paulo, que é da província de São Paulo, que foi Curitiba. Pelo fato da população que está lá tem maior poder de influência sobre os governantes, o governante é vizinho, o governante é parente, está cheio de coisas assim, e essa população tem acesso a essas pessoas. Curitiba vem sendo privilegiada em subsídios há muitíssimo tempo. Só para lembrar, a cidade industrial de Curitiba teve sua dívida inteiramente quitada pelo governo estadual, que se justificou dizendo que tinha havido um aumento do ICMS, que o município tinha ficado só com uma parte e que o governo do estado tinha ficado com uma maioria, e uma ação do município tinha trazido uma grande arrecadação para o estado. Pronto, pagamos toda a dívida. Lembro que, na ocasião, havia uma série de pessoas, vi por escrito mais isso, mas a Apucarana implantou um parque industrial muito mais barato, evidentemente, porque muito menor. Quanto é que ela recebeu do governo do estado? Nada. E Ponta Grossa, que está com o distrito industrial enorme, que estava sendo feito até para, eventualmente, até disputar. O que acontece com o distrito industrial de Ponta Grossa? Recebeu quanto do governo do estado? Nada. Nunca recebeu coisas, recebeu o Corpo de Bombeiros, que foi uma instalação que, desde o começo, já estava prevista. Ele participou, mas sob forma de subsídio, como foi o caso da cidade industrial de Curitiba, isso não aconteceu. Então, eu vou dizer, nós precisamos mexer muito, principalmente em 2 aspectos. No nível do país, para consolidar a mobilidade urbana como um direito essencial de todo brasileiro, e mexer no nível local para mostrar que não são somente os trabalhadores de baixa renda os beneficiados. Lá no outro extremo, os comerciantes estão sendo beneficiados, os prestadores de serviço estão sendo beneficiados, porque uma quantidade de dinheiro que hoje fecha algo como 100 milhões por ano, que é gasta em transporte coletivo, vai ser gasta em outras coisas. Então, o comércio de Ponta Grossa tem 100 milhões por ano de potencial só nesse particular. Dá para fazer um programa completo. E, principalmente, a nossa questão é assegurar
o direito de que todas essas pessoas que moram nas nossas periferias, e quando eu falo periferia de Ponta Grossa, é mesmo. Nós e Londrina temos o mesmo perímetro urbano, não oficial, perímetro urbano usado, perímetro urbano edificado. A diferença é pequena, 9.750 para 9.500, sendo que o 9.750 é o de Ponta Grossa, ele é maior um pouquinho do que Londrina. A nossa população é 355 por estimativa deste ano. Londrina deve estar chegando nos 700, um pouco abaixo. Ou seja, a cidade tem o dobro da população. E nós nos espalhamos, portanto, no dobro do espaço que nós necessitávamos para fazer uma densidade demográfica igual a de Londrina, que também é baixa em termos nacionais. Ou seja, expulsamos a população mais humilde para a periferia mais remota. Vamos buscá-los. E acho que a forma de buscá-los de volta é com transporte público de qualidade, gratuito, como direito que cada brasileiro tem, e nós podemos chegar lá. Essa é a minha conclusão final, nós podemos sim chegar lá. Obrigada, doutor Joel Laroca. Desde já agradecemos a tua presença aí, muito grata mesmo pela tua colaboração. Estamos chegando ao final de mais um seminário sobre transporte público de Ponta Grossa, onde um novo modelo é possível. O senhor gostaria de fazer e ter as considerações finais? Bem rapidinho, como se fosse a nossa despedida mesmo. É preciso acreditar em algumas coisas, lutar por elas, para ver se isso de repente acontece. Eu queria deixar o exemplo do Lago de Olaria, que nós fomos o autor do projeto de engenharia pelo Núcleo de Meio Ambiente da Universidade, hoje extinto. Não existe mais um Núcleo de Meio Ambiente quando um lado mais, digamos, à direita, tomou o poder de um modo mais ou menos geral lá. E o que aconteceu é que o projeto ficou. Apareceram alguns entusiastas aqui e acolá. O prefeito Péricles começou a obra, deixou ela encaminhada e, depois de diversas outras gestões, finalmente o prefeito, que acaba de sair, fez essa obra chegar ao final e a população aceitou, mas de uma forma, sinceramente, para a gente que está trabalhando aqui, comovente. Foi comovente como a população precisava desse espaço de contemplação, espaço de um pouco de recreação, etc., mas especialmente de contemplação. Nós temos hoje uma série de fotografias colocadas aí pela internet, sempre com o reflexo do sol, ou com a cidade ao fundo, etc. Gente, Ponta Grossa tem 170 quilômetros de arroios urbanos dentro do nosso perímetro ocupado. 170. Nós não chegamos a utilizar do Olarias 1 quilômetro. Então, nós temos 170 mais vezes oportunidade de termos parques baratos e acessíveis a toda a população. E nessa hora, os moradores dos bairros mais distantes, que nós os condenamos a ficarem longe, vão ser os mais privilegiados, porque vão ser os parques de maior gosto, vão ser esses. Muito obrigado pela audiência. A gente, às vezes, tem que ficar assim pregando no deserto, e quando a gente prega no deserto e aparecem pessoas interessadas, meu Deus, isso é muito gratificante. Então, eu agradeço a vocês, parabenizo por uma iniciativa dos 3 partidos de esquerda. Há muito tempo eu sonho com essa convivência e convergência, e a gente está nessa junto com vocês. Obrigado, doutor Joel Laroca, um grande parceiro aí dentro dessas discussões, desses temas tão relevantes que dizem respeito para a nossa população da cidade de Ponta Grossa. Muito obrigada, muito grata pela sua presença, muito grata mesmo. Então, chegamos mais ao final do seminário sobre transporte público e já estamos convidando para o 3º seminário, que será dia 23 de julho, com a presença do presidente da Confederação Nacional
das Associações de Moradores, o CONAM, Getúlio Vargas Júnior, do PCdoB, e da coordenadora do Organismo de Base do Transporte Coletivo do PCdoB de Ponta Grossa, Marne Mariano. Muito obrigada a todos, muito obrigada a todos que participaram, através dos seus comentários, das suas colocações, e agradecemos o Dr. João Laroca, o Lúcio Gregory, pela exposição desse grande tema, que foi bem relevante aqui para nós. Muito obrigada.